Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, o qual nós o confessamos publicamente todos os dias e com o coração contrito e arrependido, porque somos falhos. A Bíblia diz que o varão que controla a boca é perfeito, controla todo o corpo. Mas nós tropeçamos de várias formas. Mas pela lei está cometido desobedecer todos os mandamentos. Mas pela graça sois salvos. O dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie em vossas obras. O qual, quando nós ouvimos as suas advertências, permanecemos com a fé, porque assim como o corpo sem o pneuma, o fôlego de vida, do qual ele nos renova toda manhã, porque suas misericórdias não têm fim, sem esse fôlego o corpo está morto. Assim é a fé, se não perseverar nas boas obras, que só podem ser produzidas através do elo da perfeição. Ele nos ensina, né? Ninguém pode produzir bons frutos por si mesmo, porque a carne é fraca, é pecaminosa. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Quando se permite a carne permanecer, entristece o espírito devido às más atitudes que a carne opera. Já pelo espírito, quando nós ouvimos as suas advertências e permanecemos no caminho, a alegria, a paz pela obediência, da qual estamos como ministros de uma nova aliança, que Deus disse, né? Tudo o que foi anteriormente era cerimoniais, que Deus tolerou a falta de ignorância por um certo tempo, até chegar a nova aliança, o novo cálice, a nova ordem, que todo o dever do homem consiste, o fim é temer a Cristo, a Deus, que é o princípio da sabedoria, e andar no entendimento do alto, segundo um entendimento que é puro, sem hipocrisia, que somente através dele que se desvia do mal, porque entendimento de próprios olhos não se desvia, não se alcança o cumprimento da lei, que só se cumpre através daquele que se cumpriu. Como ele nos ensina, a fé não veio para anular a lei, pelo contrário, a fé veio para cumprir a lei, e todo aquele que é imitador de Cristo, ele é cumpridor da lei. E ainda que tenha algum espinho na carne, assim como Paulo dizia, que orava para que lhe fosse tirado, porque um mensageiro de Satanás o esbofetava, e Jesus disse: a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo. Assim gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos somos fortes, porque Ele é aquele que nos aperfeiçoa. A Bíblia nos ensina também que aquele que se julga forte, cuide para que não caia. E assim nós devemos perseverar num coração humilde, manso, na dependência, a reverência, dependendo dele a todo momento, porque ele é fiel. O fim das coisas é melhor do que o início. Daniel, no capítulo 12, fala os últimos tempos, as palavras seladas, da qual nós estamos vivendo. Diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve
desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se o teu povo todo, aquele que se achar reescrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempo e metade de um tempo, e quando tiveram acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. O ministério da iniquidade. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, porque disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que continua o sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. O anjo do concerto, da aliança, né, que ainda purificará aqueles que estão segundo o poder do ar, né, do príncipe do ar, serão purificados. A Bíblia diz que muitos dos sábios iriam tropeçar, né, na sua própria sabedoria, porque está escrito: eis que põe em Sião uma pedra, uma pedra angular, aonde para muitos será como aqueles que a têm como pedra rejeitada, né, os edificadores que rejeitam a pedra, será um tropeço, um tropeço de Sião, porque tropeçarão na sua verdade, né, e cairão. Mas haverá um remanescente, tanto para Israel, como aqueles que dizem que são seu povo e estão no ministério da iniquidade. Porque a Bíblia diz que ele iria purificar os filhos de Levi, e é purificado assim como o crisol é para o ouro e para a prata, em alta temperatura, no fogo, é provado, né, a qualidade das obras de cada altar. E assim ele está procedendo. Assim como em Israel, aqueles que estiverem o seu nome escrito na Jerusalém Celestial, no livro da vida, né, haverá um remanescente. Mas aqueles que estiverem o nome riscado no livro da vida, né, será expulso juntamente com os seus conservos, do qual eles cultuam, né, aqueles que ditam doutrinas de demônios, né, aqueles que enganam o povo, aqueles que estão com a sua alma rumo à condenação e ainda estão juntamente com o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, e tem enganado o povo, tem desviado. A Bíblia diz: vigiai, porque através dos sinais eles
poderiam estar enganando até mesmo os escolhidos, porque fariam sinais ilusórios segundo o poder das trevas, cairia até fogo do céu. Mas aquele que tem o exercício constante da fé, adicionando as suas virtudes, aquele que ouve o que o Espírito diz às igrejas, ele permanece, ele tem o discernimento para examinar entre os espíritos. E assim nós devemos perseverar, ele disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus, é uma levedura toda a massa, não sejais influenciados pela hipocrisia, pela mentira, porque muitos seguem entendimento de próprios olhos, que não se desvia do mal, doutrinas meramente humanas, ordenanças que Deus já naquele tempo dizia que estava a ponto de vomitar as suas adorações, seus louvores, as suas festas de solenidades, luas novas, seus rituais de purificações externas com água, adoração a objetos, ele até a nova ordem, tudo foi extinto, e a nova ordem este é meu filho amado, em que me compraz e regozijo, fazei tudo o que ele disser. Aonde há liberdade, há o Espírito. Ele nos concedeu, outrora estávamos como escravos do mundo, com o coração no adultério, na prostituição, porque às vezes adorávamos outros deuses, estávamos no lago de enxofre, de lodo, na podridão, e ele nos purificou, ele nos limpou, para através, como um culto racional, através das boas atitudes, que se oferece um louvor e adoração perfeito, com o coração, com o Espírito de Cristo, procedendo nas boas atitudes. Como ele nos disse ontem, mostre pelo bom proceder as virtudes de mansidão que há em vosso coração. Porque se ele está em nós e nós nele, como unidade da fé, membros dos membros, nós procedemos da mesma forma, como ele nos ensina. Sede meus imitadores, assim, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, procedeis segundo a minha justiça, exercei o direito, andai em equidade. E assim nós devemos perseverar, porque Deus nos conhece através das nossas atitudes. Ele não olha exteriormente como o homem vê, ele olha o intento da mente e do coração. Lembrai-vos de quando Samuel, o profeta, foi ungir o rei Davi, e ali ele vê os filhos, e ali ele vai, Samuel olha com o exterior, e Deus disse, este eu já reprovei, não olho como o homem vê, e passa de um em um até ele dizer, não tem mais filhos. E eles dizem, tem Davi que está no campo apacentando as ovelhas. E ali ele disse, chamai, e era Davi, que foi o escolhido, o homem segundo o coração de Deus todos os dias, exceto quando ele tropeçou, quando ele, no caso de Urias, grande foi a consequência, porque de Deus não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Aquilo que ele fez em oculto foi revelado a todo Israel, ele foi humilhado, mas Deus usou da sua infinita misericórdia e benignidade, e
conforme a confissão no Salmo 51, Deus lhe concedeu a misericórdia, né? Ele poupou-se a sua vida e ele consertou novamente diante de Deus. E conforme a oração antes de morrer, ele ordena a seu filho Salomão, do qual Deus instituiu como rei, porque Deus agradava dele, aquele filho daquele adultério, né? Deus não permitiu que o vivesse, mas de Salomão ele agradou. E Davi aconselha, né? Seja homem, aonde tu fores, esteja com o coração segundo o coração que o Deus que o seu pai serve, né? E tudo lhe irá bem. E Salomão pediu, né, sabedoria para governar o povo com justiça, com equidade, e Deus lhe concedeu, agradou do seu pedido e ainda lhe concedeu riqueza, e ele teve um reinado grandioso, né, de honra, de glória, mas nós sabemos que na sua velhice ele faleceu na fé, né, porque envolveu-se com várias mulheres, envolveu com os deuses pagãos, do qual Jesus é da linhagem de Davi, né, o tabernáculo de Davi, e não segundo de Salomão, que seguiu outros deuses, que prostituiu o coração no fim da sua vida. Já Davi, ele foi fiel até o fim, assim como Deus nos ensina, né? Foste fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Todo aquele que perseverar até o fim, ele nos compartilha, né, a honra, a glória e a imortalidade através do seu Espírito Santo. Assim como Jesus diz, né, ali aqueles que não temiam a Ele, aonde tem muitos hoje que não temem a Cristo, ele diz, né, até a rainha de Sabá saiu com temor do que Deus havia feito com Salomão, né? Ela ficou maravilhada da riqueza, da sabedoria que Deus havia concedido a Salomão, né? E vós não temeis aquele que é maior do que Salomão, né? Mas muitos perderam o temor, né? E grande é a queda, né? Aqueles que traem o Filho do Homem, aqueles que perderam o temor, né? Que falam em seu nome, mas ele disse, nem todos que falam Senhor, 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 herdarão o reino dos céus. Muitos vão dizer, Senhor, mas eu fiz curas, sinais, maravilhas em seu nome. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Malditos, vós participais do ministério da iniquidade. Porque ele diz, quando ali os discípulos diziam que havia alguns que operava sinais em nome de Cristo e não eram dos discípulos, e Jesus disse, e eles os exortavam, Jesus diz, deixai-vos, né? Porque tão logo aquele que faz os sinais em nome do Filho do Homem, tão logo não falará contra, mas mas chegaria o tempo, assim falaria, né, contra o Filho do Homem. E ele disse, aquele que não colhe comigo, aquele que não ajunta, ele espalha, né? E assim, quem não é por nós é contra nós, né? Aquele que se opõe às verdades, aquele que se opõe ao Evangelho, do qual somos ministros de uma nova aliança, e como sempre digo aos irmãos, não aprendi dos homens, aprendi
aquilo que o Espírito Santo me ministra, que nada sou, nada posso se não for por Ele, porque tudo pode aquele que nele fortalece, tudo pode ao que crê, todo aquele que tudo lhe é possível, aquele que crê, ele se torna inabalável, porque aquilo que está nele é maior do que o que está no mundo. Filhinhos, vós já sois vencedores em Cristo, porque maior é o que está em vós. Vós já venceste o anticristo, os falsos profetas, as autoridades, as lideranças são a cabeça e os que falam as inverdades são a cauda. Mas nós não seguimos nenhum e nem outro, porque importa antes obedecer a Deus do que a homens. Nós seguimos o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, do qual Deus é a sua cabeça, e nós perseveramos não segundo heresias, doutrinas que nada lhes acrescenta, mas antes dos quais estão com uma mente corrompida, cauterizada, estão segundo a lei do qual o véu é colocado e não conseguem alcançar a glória do Deus vivo. Nós seguimos com a mente de Cristo, do qual não discorremos segundo o nosso querer, mas discorremos segundo a própria vontade do Espírito Santo, que é perfeita e agradável para nossas vidas. Estamos aqui para servir o próximo e não para ser servidos, assim como Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E assim nós andamos dia após dia, cumprindo os mandamentos, que é amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, amar o próximo como a ti mesmo. E assim nós perseveramos dia após dia, juntamente com o nosso único bispo e bom pastor de nossa alma, aquele que deu a sua vida para as ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz e acatam as suas advertências. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz: vinde a mim todos os cansados, humilhados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Ele dizia ali aos religiosos: vós sois aqueles que colocam o jugo, o fardo pesado sobre o meu povo, e não move um dedo para ajudá-los, porque estão segundo o espírito do erro, do engano, assim como muitos estão atualmente, e não se alcança alívio para a sua alma, e ainda oprime, afugenta as ovelhas, mas porque o seu Deus é o seu próprio estômago, são os que comem a carne das ovelhas e arrancam as suas lãs. Mas Jesus, aquele que governa, e o governo está sobre os seus ombros, ele é aquele que cuida das ovelhas que não têm pastor. E com aqueles que estão exteriormente como ovelhas, mas seu interior é como um lobo feroz, ele os vencerá, ele tratará com cada um. Assim diz o Senhor. Um dia abençoado a todos, que só é possível através daqueles que perseveram na fé. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.